Paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Abre comigo a Bíblia Sagrada, Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 8, versículo 1 ao versículo de número 8. Desde já louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, a cada obreiro dessa casa. Louvo a Deus pelo pastor dessa igreja, pastor José da Silva, também presbítero Walter, por ter nos chamado aqui. Quem costuma chamar é Vitorino, mas hoje foi Walter. Amém? Glória a Deus. O Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 8, do verso 1 ao verso de número 8. Aleluia. Diz assim: e depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou essa parábola. O semeador saiu a semear, e quando lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu o comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Amém? Os irmãos podem tomar os seus assentos. Glória a Deus. Desde já eu também quero manifestar a minha alegria, a minha paz em espírito de poder retornar a essa casa mais uma vez. Quero dizer que é bastante uma responsabilidade grande, que na minha retaguarda aqui tem expositores da palavra de Deus, que talvez possa aplicar esse texto muito melhor do que eu. Mas esse texto aqui ardeu no meu coração para trabalharmos nessa noite. Que o bom Deus venha nos ajudar. Que o teu Espírito venha alegrar o meu e o seu coração. Porque eu acredito que o Espírito Santo, ele alegra o meu coração e também alegra o seu coração. E quando o seu coração está alegre, o meu coração também se alegra. Porque é assim a sintonia do céu. Queridos, o texto que nós acabamos de fazer uma leitura é um texto muito importante, é um texto muito comovente, é um texto que vai apresentar o próprio Cristo trazendo uma novidade da parte de Deus para aquela geração. Todos nós sabemos o foco desse texto, falando de coração, falando de recepção, falando de crescimento, falando de desenvolvimento. E assim ele vai trabalhar em uma cultura onde ele está. Ele vai usar a agricultura para expor a sua mensagem. Mas eu quero trabalhar nesse campo cultural, eu quero trabalhar com essa lavoura. Essa noite eu quero trabalhar com esse propósito de semeador, quero trabalhar com o propósito de semente,
quero trabalhar com o propósito de terra e colheita. Essa noite nós iremos trabalhar dessa forma. O que vai nos chamar a atenção nos primeiros versículos que nós acabamos de ler é que boa parte daquelas mulheres que tiveram um encontro com Jesus se derramou aos pés de Jesus, se prostrou, se rendeu aos pés de Cristo. Essas mulheres vão ser devotas com aquilo que ela tem, elas vão adorar ao Senhor com os seus bens. Essas mulheres vão abençoar o ministério de Jesus, e todos que estavam ali com ele, os 12, estavam com Jesus, e elas vão abençoar nessa trajetória ministerial de Jesus. Mulheres essas que foram curadas, mulheres que foram libertas, mulheres que estavam envolvidas ao paganismo, agora alcançada por Cristo. Cristo traz uma alegria que ela não encontrava no paganismo, é uma alegria que ela não encontrava na prostituição, uma alegria que ela não encontrava porque estava com o seu corpo debilitado e enfermo. Agora elas encontram com Jesus, Jesus cura, Jesus liberta essas vidas, e agora elas têm motivos de celebrar ao nome do nosso Deus, de se alegrar na presença do eterno Deus, porque foram curadas, foram libertadas, e agora tem motivos de adorar. Semelhante a isso somos nós. Estávamos abatidos, estávamos tristes, mas pela graça, maravilhosa graça, através do Espírito Santo que nos pegou, que nos colocou onde nós estamos hoje, e hoje nós temos alegria para jubilar a Ele. Isso é muito importante. Essas mulheres pegam os bens, e elas vão ser tão agradecidas que vão colocar aos pés de Jesus. Eu não posso estar muitas das vezes onde o Senhor está, mas eu posso colaborar para que o Evangelho chegue em outras cidades, em outras nações. Eu posso abençoar sim o seu ministério. As mulheres vão entender, vão se derramar diante de Jesus e vão apresentar a sua fé em prática, em ação, e não só em verbalização, mas sim no físico. Essas mulheres então entenderam o que é lançar em Cristo, o que é depositar em Cristo, e assim elas vão estar radiantes na presença do Filho de Deus e diante dos homens. Após essa narrativa de Lucas, após Lucas introduzir esse fato crucial dessas mulheres que abençoavam o ministério de Jesus, ele vai dizer que uma multidão se desplacava de onde estava. O povo saía da sua casa, saía da sua localidade, saía da sua região e ia ao encontro de Jesus, para ouvir a palavra de Jesus, para ouvir o que saía da boca de Jesus, para alegrar o seu coração em Jesus, porque em Jesus nós encontramos alegria, em Jesus você encontra paz, em Jesus você encontra sustento, em Jesus você encontra alimento, em Jesus você encontra cura, em Jesus você encontra libertação, em Jesus você encontra a porta aberta, em Jesus você encontra a paz que você precisa. Em nenhum outro lugar você encontra com tanta eficácia como Jesus. Sai da região. Quem estava à beira do mar saía para encontrar Jesus. Quem estava no campo saía dos seus afazeres e ia ao encontro de Jesus, porque precisava de uma palavra que viesse arder o seu coração, que viesse nortear a sua história, que viesse direcionar a sua vida.
Porque quando nós estamos aflitos, quando nós estamos desanimados, e quando nós abrimos a Bíblia e entendemos que a alegria no Senhor é a nossa força, entendemos que tudo pode falhar, que tudo pode mentir, que o produto da oliveira venha a ser exterminado, querido. Mas todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Porque eu lembro do encontro. Então, sendo assim, multidões desplacam de onde está e vai ao encontro de Jesus. Vai com o coração acelerado, vai com o coração com propósito. Propósito é esse: eu vou naquele culto porque eu sei que o Senhor tem uma palavra para a minha vida, eu sei que o Senhor tem uma palavra para a minha casa, eu sei que o Senhor tem uma palavra para o meu sentimento, eu sei que o Senhor tem uma palavra, eu sei que o Senhor tem uma direção, eu sei porque Ele me entende. A multidão se achega, Jesus vai parar. Onde está? Muitos vão se assentar. Quem sabe ele vai subir num top mais alto, e ele vai começar então o seu sermão. Ele vai fazer um paralelo de uma estrutura física com algo espiritual, de uma coisa visível expressando o invisível, aquilo que é palpável para aquilo que nós não podemos palpar. Ele vai fazer um paralelo com isso tudo. Então ele vai propor uma palavra e também uma parábola dizendo: o semeador saiu a semear. Um semeador saiu a semear. O propósito aqui é uma pessoa vai sair a semear, mas só sai a semear quem tem dedicação. Só sai a semear quem tem disciplina. Só sai a semear quem tem propósito, porque o que rege a vida do homem é o propósito, o que rege a vida do homem é a disciplina. Então a disciplina e o propósito andam de mão dadas. Por quê? Porque quando você é disciplinado e quando você tem o propósito para fazer algo, aquilo cresce. Ou seja, vocês tiveram a disciplina de se arrumar, mas também vocês tiveram o propósito para estar aqui nessa noite. Vocês tiveram a disciplina de se arrumar, de se ornamentar, de ali estar em uma estrutura física para apresentar em um propósito de adoração a Deus o seu culto, o seu louvor, a sua oração, a sua prestação de culto a Ele. Então existe propósito, o semeador tem propósito. Ele tem um propósito e o propósito é semear. O semeador saiu para semear. O semeador saiu com propósito e com semente em suas mãos. Ele não sai vazio da sua casa. Ele não sai vazio do seu celeiro, ele já sai com algo do seu celeiro para lançar à terra. Ele não sai de qualquer maneira, ele não sai com as suas mãos desprovidas de semente, porque ele é um semeador, viu? E ele precisa de semente, porque semeador sem semente não é semeador, é um camponês comum sem nada. Então o semeador ele sai com semente, ele sai com algo, ainda que seja pouco, mas ele tem, ainda que seja mínimo, mas ele tem, ainda que para muitos é pouco demais, mas ele tem, igual aquele menino saiu com 2 pães, é verdade? Não, foi 5 pães e 2
peixes. Mas ele não saiu desprovido de alimento, ele saiu com propósito, com 5 pães e 2 peixes, porque ele sabia que ele ia alimentar e ele poderia ajudar a alimentar os outros, alguém que estava do lado dele. Então todas as vezes que você sai do seu lar, talvez é pouco que você tem, mas esse pouco vai multiplicar na vida de quem está do seu lado. Talvez para você é pouco, mas para quem está do seu lado que não tem é muito. Talvez você ache que é pouco, mas esse pouco vai fazer florescer quem não tem nada. Talvez você ache que é pouco, Vitorino. É pequeno o projeto, o sonho é pequeno, mas para outro vai ser grande, porque você será um canal de bênção, porque você será uma ponte em meio ao deserto para levar um manancial. Semeador sai então, provido de sementes, e o propósito é: eu vou semear. Eu vou semear porque eu sei que aquilo que eu semeio eu vou colher. Eu vou levar a semente porque eu vou lançar, João Albert, no campo. Vou jogar no campo. Eu não sei qual vai ser o tempo que isso vai florescer, mas eu sei que vai florescer. Semeador sai com propósito, sai com disciplina, e tendo propósito, disciplina e foco. Por que foco, querido? Porque eu entendo que tudo aquilo que você foca, cresce. Tudo aquilo que você vai focar, ela vai crescer. Tanto no lado positivo, quanto no negativo. Se você olhar para a sua situação e para o seu problema que é pequeno, que a pouco você começa a alimentar aquilo que é pequeno, e você vai alimentando o problema, e você vai alimentando o problema, aquele problema vai crescer, aquele problema vai crescendo. Quando você olha para ele, parece um Golias. Porque você alimentou aquilo que é pequeno, você alimentou. E da mesma forma, quando você alimenta os seus sonhos com fé, quando você rega com oração, você atrai as mãos do Senhor para a sua vida, as mãos do Senhor para a sua casa, a mão do Senhor para a sua família, a mão do Senhor para o seu chamado, a mão do Senhor para o seu ministério. Porque você tem propósito e foco. E tendo foco, tudo que você foca, cresce. Cresceu. Seu ministério vai alavancar no momento que você focar nele. No momento que você desprender do que está à sua volta e focar em somente aquele que pode dar o crescimento. Porque um planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. A semente você lança, a terra ela vai comprimir, mas quem dá o crescimento que você busca é somente Deus. É só o eterno Deus que te entende. É no momento da sua fraqueza, você vai perceber que você vai entrar dentro do seu quarto, fechar a porta e vai começar a clamar esse Deus. Ele vai visitar no seu espírito e vai alegrar o seu coração. Semeador está com esse foco, mas ele vai sair com sementes em sua bolsa. O semeador sai com sementes, mas o interessante é que essa semente, eu acho que tem muito agricultor aqui, não tem? Tem muito agricultor aqui ou é mais pescador? É mais pescador? Tem aqui alguns agricultores aqui também, não tem? Então vamos lá, talvez você vai assimilar muito melhor do que eu. Ele sai com a semente. Ele sai com a semente, mas só que essa semente não é qualquer semente. Porque ninguém que vai semear qualquer semente. Porque se semear qualquer semente, vai colher qualquer fruto. Mas a semente é uma semente selecionada. Essa semente que vai ser
semeada é uma semente boa, de qualidade. É a mesma coisa que quando você vai colocar uma muda de abacaxi na terra, você não escolhe qualquer muda, você não pega uma muda seca e vai colocar na terra, porque você sabe que ela não vai brotar, você sabe que ela não vai crescer. Então você tem que pegar uma muda saudável, forte, robusta, e você vai colocar na terra, ela vai crescer e vai dar o fruto que você espera. Não é verdade dessa forma? Então o semeador sai, e a semente não é qualquer semente. A semente é uma semente boa. Não é qualquer semente que dá o resultado que nós buscamos. Uma coisa que nós temos que construir aqui, queridos, é que se você quer fruto bom, você tem que selecionar a sua semente. Se você quer resultado extraordinário, você tem que regar, você tem que separar essa semente de qualidade. Mas não estou entendendo. Não estou entendendo. Quando Davi vai para a guerra, seu pai vai direcionar, vai lá, olha como estão seus irmãos, olha como está Eliabe, olha como está Abinadab, olha como está Samar lá no campo de batalha. Vai lá, olha como que está a guerra, olha como está essa luta, como está a peleja, olha como está a situação. Leva esse mantimento aqui, e você vai relatar o que está acontecendo naquela guerra. Havia já alguns dias que o gigante se levantava contra o povo de Israel. O povo está retraído, com medo, sem esperança, sem alegria, porque um gigante retirou a alegria. Mas Davi, ele vai chegar no arraial, e ele vai mudar o cenário da história. Sabe por quê? Porque a semente que ele conduzia era a presença de Deus. A semente que ele conduzia dentro do seu coração é a convicção que Deus pode mudar o quadro. A semente que ele carregava é a semente que o Senhor é o rei dos exércitos, ele é o capitão de guerra, ele é o todo-poderoso. E o resultado é o quê? É vitória. Então, meu querido, meus irmãos, aquilo que você conduz dentro de você será o resultado que daqui a uns dias você vai ter em suas mãos. Aquilo que está nas suas mãos é o que Deus vai fazer florescer. Aquilo que você colocou diante dele é que ele vai fazer crescer. Mas não deposita no Senhor qualquer coisa. Passa a especificar a semente que você coloca diante do Senhor. Queridos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu não sei se eu contei aqui para vocês. E diante desse cenário, eu lembrei de 13 anos atrás. O Senhor me fez lembrar de 13 anos aqui, nesse momento atrás, Roger. 13 anos atrás, eu terminei um relacionamento. E falei: Senhor, eu não quero ser uma ave migratória. Estar com alguém hoje e estar com alguém amanhã. Eu falei: Senhor, eu quero ter uma pessoa do meu lado que venha me acompanhar, uma pessoa que venha estar juntamente comigo no meu ministério. E eu fiz uma lista, dizendo ao Senhor como era a pessoa que eu queria. E o detalhe maior, eu falei: Senhor, eu quero uma esposa quase da minha altura, que venha bater aqui na minha orelha. Escrevi assim, irmãos. Escrevi assim. E comecei a orar. É engraçado, não é verdade? Quantos estão solteiros aqui dentro do templo? Levanta a mão, quem está solteiro? Ninguém está solteiro, não, só uma moça lá atrás? Na juventude aqui, ninguém está todo solteiro? Levante a mão assim, irmão. Eu estou solteiro, fala.
Rapaz, aqui todo mundo está casado, hein? Ô glória, louvado seja Deus. Queridos, eu escrevi e falei detalhes. E diante daqueles detalhes, quando eu conheci a minha esposa, para a confirmação que ela seria a mulher da minha vida, eu me aproximei dela. E quando eu me aproximei dela, qual era a altura dela? Estava batendo aonde? Na minha orelha. Eu falei, essa é a minha mulher. Essa é a pessoa que eu pedi ao Senhor. Ou seja, você tem que especificar, você tem que detalhar o projeto que você vai implantar no Senhor. Você tem que detalhar, eu sou pescador, eu quero um barco, Senhor, me presenteia com um barco de 9 metros, com tanto de largura, com tanto de altura, porque é isso que o Senhor vai fazer com você, é isso que o Senhor vai fazer na sua história, é isso que o Senhor vai fazer no seu ministério. O Senhor conhece a sua necessidade, o Senhor conhece o que você precisa, mas você tem que detalhar a Ele. No outro domingo que eu tive aqui a oportunidade, eu falei, irmãos, Deus, Ele não responde às nossas necessidades, Ele responde à nossa fé, porque é a nossa fé que atrai o Deus dos céus para nós. Não é a necessidade, mas sim é a sua expressão diante dele. Foi assim que ele fez com Gideão. Eu não sei o que fazer, nós estamos sendo saqueados, e eu não sei, Senhor, o que eu faço. Ele olha para um lagar e diz, eu vou malhar trigo naquele lagar, e o Senhor viu que aquilo era bom, e abençoou Gideão. Então tem que ter propósito. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite? Ô glória, vamos continuar? Até meia-noite entrego, amanhã mesmo eu estou de férias mesmo, eu acho que os irmãos também, vou falar igual o pastor José da Silva. Vamos lá, aprendi com ele. Então a semente que você tem que sair é uma semente boa, uma semente com qualidade, uma semente que vai gerar o resultado que você deseja. Ok? Ou seja, você tem que semear e acreditar naquilo que você semeou. Também se você não acreditar naquilo que semeou, é difícil colher o resultado que você almeja. Ou seja, todas as vezes nós estamos acostumados a semear na presença do Senhor em oração, mas todas as vezes que eu semeio a Deus em oração, eu tenho também que acreditar naquilo que eu estou orando. Vocês entenderam? Não vale só orar, mas você tem que acreditar naquilo que você está orando, porque Deus vai te surpreender. Deus, Ele surpreende você, mas você precisa acreditar naquilo que você está orando, porque oração sem você ter fé nela é hipocrisia. Uma oração que você não acredita é hipocrisia diante de Deus, é hipócrita. Você celebra, você manifesta, mas você não acredita. Você não acredita que Deus vai libertar o seu marido. Você até ora, você não acredita que Ele vai liberar uma palavra que vai mudar a sua história, a história do seu filho. Você não acredita, você só ora. Então isso é hipocrisia. Mas diante de Deus você move o céu com a sua fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor nosso Deus? Então o semeador tem foco, o semeador sai com a boa semente, mas ele precisa de um solo para semear. Ele precisa de um local para ele lançar a semente. Então não é qualquer lugar que nós lançamos a semente. Existe um solo que tem que estar preparado, existe um solo que tem que estar estruturado, existe um solo que onde você lança a semente vai produzir. Mas perceba que o semeador saiu a semear e a semente caiu à beira do
caminho. A semente cai à beira do caminho. E essa semente vai gerar vida, mas essa vida é limitada. Porque ela caiu e pisaram nela. Então as aves do céu vieram e comeram. Mas eu entendo que o semeador tem propósito. Então, tendo propósito, o semeador não vai deixar de semear, porque a primeira semente caiu à beira do caminho. Ele não vai parar de semear, ele vai pegar mais uma porção da semente e vai lançar em outro tipo de solo. E ele lançando no outro tipo de solo, também não vai ter o resultado que ele esperava, mas ele não vai parar de semear. Ele perde 2 sementes, mas ele não para por aí. Ele vai lançar a terceira semente. Ele lança a terceira semente, Valde, e também não dá resultado. Ele tinha todos os motivos para desanimar. Ele tinha todos os motivos para se frustrar. Ele tinha todos os motivos de colocar a sua harpa no salgueiro. Não foi isso? Ele tinha todos os motivos de pendurar tudo que ele tinha, porque Eliane, ele tentou uma vez, não conseguiu. Ele tentou a segunda vez, não conseguiu. Ele tentou a terceira e a porta não se abriu. Então eu desisto desse projeto, porque esse projeto está falido, esse projeto não dá certo, esse projeto está mirrado. Não tem aquele pessoal que gosta de fazer a campanha, que vem a primeira campanha, não vê o resultado, já vem para a segunda, com aquela intensidade, chega a segunda vez, você está naquele propósito, naquela intensidade, é hoje que o Senhor vai fazer, e chega o Senhor não faz. Aí você olha, o Senhor não está ouvindo a minha voz, Deus. Olha como eu sou pobrezinho, Senhor. O Senhor não está ouvindo a minha voz. Mas não significa que o silêncio de Deus também não seja a resposta para a sua vida. Não significa que o silêncio de Deus não está do seu lado. Paulo não vai confundir isso, porque ele vai falar assim: eu já tive nu, eu padeci necessidade, aconteceu diversas coisas no meu ministério, aconteceu grandes desafios, mas uma coisa eu tenho certeza, que ainda que isso tudo aconteceu, eu posso todas as coisas, eu posso todas as coisas, que naquele que me fortalece, porque da primeira vez não deu certo, da segunda vez não deu certo, da terceira vez não deu certo, mas eu acredito que a minha alegria, ela vem no amanhecer. Eu acredito que está nublado, eu acredito que está escuro, eu acredito que há dificuldade, eu acredito que também eu estou padecendo dor, eu acredito tudo nisso, mas eu também acredito que Ele está do meu lado, que Ele está do meu lado, que Ele está do meu lado, que Ele está do seu lado. Eu acredito nisso, que ainda que você está cabisbaixa, ainda que você está sendo desafiado com as questões na sua vida, mas eu acredito que Ele está do seu lado, eu acredito que isso vai passar, eu acredito que o tempo de cativo está acabando, porque Ele vai colocar um hino de louvor em seus lábios, e toda lágrima já já, toda lágrima já já, toda dor já já vai passar. Mas isso só passa para quem acredita. Isso só passa para quem acredita. Se você acredita nessa verdade, você pode levantar as suas mãos aos céus e jubilar ao nosso Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. O semeador não para. Ou seja, você não pode parar, querido. Você não pode estacionar.
Você não pode desanimar. Você tem que guerrear contra o seu desânimo. A porta está fechada, mas quando a porta na terra fecha, abre uma porta lá nos céus de graça e de favor sobre a sua vida. Semeador tenta 3 vezes e não obtém o resultado que ele queria. Mas também a Bíblia vai dizer que ele não vai parar de semear. Porque ele entendeu, eu semeei num lugar, não deu certo. Eu semeei em outro lugar, não deu certo. Eu semeei em outro lugar, não deu certo. Por quê? Muitas das vezes nós somos assim, querido. Achamos que nós estamos semeando no lugar certo, mas na verdade estamos semeando no lugar errado. O lugar certo que você tem que semear é na presença de Deus. O salmista vai dizer: melhor um dia nos teus átrios do que 1000 fora dele, querido. Melhor é um dia na sua presença do que em festas, do que em outros lugares. É melhor estar no seu gozo, passando dificuldade, mas entendendo que Ele é o meu refúgio e é a minha fortaleza. Ele é o meu socorro presente na adversidade. Quando os adversários vierem para me atacar, Ele vai encontrar uma fortaleza. Querido, porque eu estou atrás da fortaleza. A minha fortaleza é o Senhor. Quando o meu adversário vir ao meu encontro para buscar me derrotar, ele vai encontrar uma fortaleza. Se ele transpassar a fortaleza, eu estou em lugar seguro, ainda porque eu estou debaixo das asas de quem eu me asseguro. Eu estou debaixo das asas do Altíssimo. Ainda que ele passe a muralha, mas ele ainda é o meu escudo e a minha fortaleza. Ele passa da muralha, mas ele vai encontrar um escudo. E ele vai encontrar a fortaleza, mas a fortaleza e o escudo que ele vai encontrar não é qualquer escudo e não é qualquer fortaleza. Ele vai dar de frente com o meu Deus e o seu Deus, com o meu Senhor e o seu Senhor. E diante do meu Deus e do seu Deus, vai chegar um momento que todo joelho vai se prostrar e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor, Vitorino. Ele é o seu Senhor, Vitorino. Ele é o seu Senhor. Ele é o seu Senhor, irmão. Quando você está lá no barco de pesca, quando você joga o engodo e joga a linha, e está difícil vir o peixe, você lembra: se eu jogar do lado direito, a minha pesca vai ser diferente. Se eu ouvir a voz dele dizendo: joga aí ao lado direito, joga a rede aí ao lado direito, joga aí a rede ao lado direito aí, ó. Você não vai aguentar de tanta bênção. Você está preparado para isso? Você está preparado para isso, igreja? Todas as vezes que você olha para a sua mão e você encontra um calo na sua mão, e você fala: poxa, esse calo é muito feio na sua mão, na minha mão, mas esse calo quer trazer uma grande aplicação para nós. O calo que existe em nossa mão está dizendo: é resistência que eu dou a ele, é resistência que eu dou a ele, é resistência para puxar aquilo que eu preparei para ele e para ela. Ter o calo na mão, a gente não sabe sujeitar. O semeador então lança a 4ª semente. E quando ele lança a 4ª semente, ele vê que esse solo é um solo fértil, preparado. É um solo que está preparado para receber uma semente. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Amém. É o solo preparado, não é verdade? É o casamento perfeito, não é verdade?
Por quê? Porque a semente sem solo ela não produz. E a terra sem semente não floresce. Uma semente sem um solo, ela não tem firmeza. E o solo sem semente, ela não tem produção, ô Vitorino. Então existe uma sintonia entre semente e solo. Não é verdade? Existe uma sintonia entre semente e solo. Uma boa semente e um solo fértil. Então existe uma unidade. A união que faz o solo e a semente faz florescer e crescer uma árvore. Sim ou não? Sim. Da mesma forma, nós hoje temos uma sintonia com o céu através de Jesus Cristo. Eu só vou conseguir, eu só vou atrair as bênçãos dos céus quando eu acredito em uma morte vicária lá na cruz, quando Jesus padeceu, mas Ele padeceu e morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. O nosso Jesus não está morto, o nosso Jesus, Ele vive e reina. Eu só tenho as bênçãos dos céus se eu acredito e confesso que Jesus é o meu Senhor e Salvador. Ok? Da mesma forma a semente. Semente é boa e o solo está preparado. Quando ele lança a semente produz de um dia para o outro? Não é aquele pé de abóbora lá de Jonas, que apareceu no dia, cresceu de uma proporção que ele teve até sombra no outro dia. Não foi isso. Toda semente, quando você lança no solo, você tem que esperar algum tempo. Toda semente que você lança no solo, você tem que esperar algum tempo. Existe semente que nós lançamos no Senhor, que acontece como a semente de alface. Com pouco tempo já começa a crescer e produzir. Mas também existe semente que você lança aos pés do Senhor, e a raiz é tão funda, para uma estrutura tão robusta vir à tona, que os anos vão se passar, Lúcia, os anos vão se passar, mas a raiz está agora sendo desenvolvida no solo. Você não está vendo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, mas você está sendo enraizados, porque o edifício que vai crescer é tão grande que não é qualquer raiz que vai suportar o caule. Aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Deus tem para a sua história, aquilo que Deus tem para a nossa história é tão grande que se vir à tona hoje cai, mas Ele tem tanto zelo que Ele espera. Ele fala para nós: espera, aguarda só mais um pouquinho, porque eu vou fazer e eu vou fazer crescer. Você não entende os mistérios de Deus. Sempre digo que o apóstolo Paulo vai expressar de uma qualidade, dizendo: ó, profundidade das riquezas, quanto da sabedoria, quanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os seus caminhos, são os seus juízos. Ninguém conhece a mente desse Deus, não há outro como Ele, nem ninguém acima dEle. Aí eu confesso, porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Será aquilo que você tem semeado é para a glória do Senhor ou para a sua glória?
Semente cai no solo. Ela vai germinar. Ela vai crescer. Olha o que a Bíblia vai dizer. Versículo de número 8. Aqueles que estão com a Bíblia aberta, grifa aí, ó. Outra caiu em boa terra. E cresceu. E deu boa colheita. A 100 por 1. Você tem noção do que é uma semente produzir 100 sementes? Você tem noção disso, querido? O que é você lançar uma semente, Valde, e essa semente produzir 100 outras sementes? Você sabe quantos por cento o Jesus, o nosso Jesus, está dizendo que quem lança a semente nele tem? É 100%? Sim ou não? É 100%? Uma semente para 100 é 100%? Não. É 1000% uma semente por um? Não. É aproximadamente 10.000%. Você sabe o que é 10.000%? Se você souber o que é 10.000%, nós então dedicaremos mais a nossa vida a semear nele, a entregar a ele, a viver nele, a andar com ele e assim por diante. Eu estou falando em porcentagem. Eu não estou falando em unidade. É 10.000% aproximadamente. Aí quando eu olho para esse cenário, eu vou entender como Deus é tão bom para mim, como Deus é tão bom para você, Roger, como Deus é tão bom para você. É 10.000%, querido. Então a semente que você vai plantar em Deus vai nascer e vai produzir 100 por 1, ou seja, 10.000% sobre a sua vida, 10.000% sobre a sua casa, 10.000% sobre os teus projetos. Aí eu consigo entender o que o salmista está dizendo, que 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu e você não seremos atingidos, não seremos abalados, não seremos abalados. Você acredita nisso? Aleluia. Ninguém explica Deus. Ninguém explica. Sabe por quê? Sabedoria e poder, o dai-me de beber da água da fonte da vida, antes que o haja houvesse. Ele já era Deus, ele se revelou a mim e a você, querido. A revelação de Deus para mim e você é Jesus. Então, se você não abraçou a Jesus, a sua colheita fracassará. Se você não abraçou a Jesus, o resultado esperado não vai acontecer. A igreja se coloca sobre os seus pés. Aleluias! Aleluias!
Hoje eu vim falar de semente num culto de pescadores, onde tiveram 2 leituras que falaram sobre o mar, falaram sobre tempestade. Mas eu vou falar de semente. Você sabe por quê, querido? Porque muitas das vezes nós queremos árvores nativas. Muitas das vezes nós não queremos semear. Muitas das vezes nós não queremos nos lançar. E eu falei esses dias lá na igreja que eu sirvo ao Senhor, que nós perdemos tamanha sensibilidade, que se hoje nós corrermos na igreja, se nós pularmos na igreja, se nós rolarmos na igreja, gera escândalo. E eu falei, gente, eu lembro quando eu era muito pequeno, não sei se Roger lembra, eu gostava de ir para o mar ali, ó, tinha um mar azul, e ali dava muita onda, e hora ou outra as ondas eram tão grandes que dava aquele tubo, não tem? E eu na prancha ali, deitado naquela prancha, eu entrava dentro daquela crista da onda, e lá dentro da crista da onda está um barulho, aquele barulhão, e aquilo instigava você estar quanto mais tempo lá dentro. É a mesma coisa, querido, quando você está em Deus, você não quer sair, você quer vir para a oração, você quer vir para a consagração, você quer vir para o monte, você quer vir para o culto de ensino, você quer vir para a campanha, você quer vir para a escola bíblica dominical, você quer viver isso eternamente. Querido, coloca a mão no seu coração, porque eu quero orar pela sua vida nessa noite. Talvez a chama que está dentro do seu coração está tão pequena, mas eu acredito que eu vou unir a minha fé com a sua, e essa chama vai acender novamente no seu coração. Essa alegria da salvação vai crescer diante de Deus, porque Deus vai regar essa semente neste momento. Ele vai regar a semente quando nós iremos expressar ao Senhor as nossas necessidades. Eu acredito que o bom Deus vai olhar para a nossa fé e vai alcançar as nossas necessidades. O que você não pode viver você não pode viver nessa ausência, você não pode se acostumar com isso. Então feche seus olhos. Você que acredita, vamos orar ao Senhor. Lembra da sua necessidade agora. O que você precisa agora. O que vai mudar a sua história agora. É isso que você vai colocar na sua mente agora. É essa semente que você acredita que ela vai crescer, que ela vai produzir 100 por 1. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei que o nosso Deus, Ele é fiel para cumprir. O nosso Deus é fiel para cumprir. Então levanta num clamor comigo. Eu quero ouvir também a sua voz. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da maravilhosa presença do Senhor e do Teu Espírito Santo que atua no meio da Tua igreja, o Teu Espírito é que nos traz gozo, o Teu Espírito que nos traz alegria, o Teu Espírito que nos traz paz, o Teu Espírito, ó Deus, que alegra o nosso coração. Talvez se encontra muitos corações aqui abatidos, desesperançados, sem motivação, mas olha, Espírito Santo, nós estamos fazendo algo profético, meu Senhor, unindo a nossa fé neste momento. A nossa fé está sendo unida, a nossa fé está em desenvolvimento aqui na terra, e nós acreditamos que ela chegará aí nos céus. Ó Senhor, cada um dos Teus filhos colocaram neste momento uma causa diante do Teu altar, diante da Tua presença. Nós acreditamos, meu Senhor, nós acreditamos que essa semente
semente que foi lançada na tua presença, ela vai enraizar, Senhor, ela vai germinar, Senhor, ela vai crescer, Senhor, ela vai robustecer, Senhor, ela vai, Senhor, ela vai, ó Deus, ela vai produzir, no nome do Senhor Jesus. Se houve durante este dia, se houve durante esta semana, Senhor, algumas aves que tiraram a alegria da semente que foi lançada dos teus filhos em um solo, ó Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós acreditamos na tua intervenção, nós acreditamos no teu milagre, nós acreditamos na tua soberania, nós acreditamos que o Senhor é o galardoador, Senhor, dos nossos sonhos e dos nossos projetos. Os nossos projetos podem se perder se nós depositarmos em outro lugar, a não ser na tua presença, mas neste momento nós estamos depositando o nosso projeto na pessoa do teu Filho bendito, Jesus. Ó Espírito Santo, conduz a nossa oração aos altos céus e responde a tua igreja, responde com fogo, Deus, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, que o testemunho, meu Senhor, que o testemunho, Senhor, que o testemunho já começa a brotar neste coração, que os teus filhos, meu Pai, venham a desfrutar, já testemunhar antecipadamente, porque o Senhor faz muito mais do que pensamos ou fazemos. Então, ó Deus, continua abençoando o teu povo, continua alegrando o teu povo, e que a tua luz venha reinar e venha raiar sobre essas vidas, no nome do Senhor Jesus. E que assim, meu Pai, que nós tivermos a oportunidade de voltarmos nessa casa, que os teus filhos possam assim celebrar e testificar aquilo que o Senhor fez na sua história, para a glória e louvor do nome de Jesus. E você pode celebrar ao Senhor dando glória a Deus. Amém.